É mais fácil estar aí do que estar aqui, garanto-vos. Não é? É muito mais fácil estar aí do que estar aqui. Aqui é um lugar de muita responsabilidade diante da Igreja e diante do Senhor. Então, irmãos, vamos continuar o nosso estudo da Epístola aos Tessalonicenses, desta vez capítulo 4. Vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus, depois vamos considerar este assunto. É bom ver aqui muitas pessoas que nos visitam. A casa está quase cheia, não é? É muito bom, é verdade. Vamos então, capítulo 4 e versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defrauda o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isto mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedónia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir-vos cada vez mais e a diligenciar-vos para viveres tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos possais ou porteis com dignidade para com os de fora, de nada venhais e de nada venhais a precisar. O apóstolo Paulo, em jeito de conclusão, continua a escrever a esta igreja com gozo, com alegria no seu coração, com gratidão a Deus por esta igreja, pelas notícias, pelas boas notícias que ele recebeu da parte de Timóteo em relação ao progresso espiritual desta igreja de Tessalónica. Mas ele não deixa de os exortar, de os advertir, não é? Acerca de várias questões, porque estar em Cristo é uma coisa maravilhosa, a conversão é excelente, o ser uma nova criatura em Cristo é maravilhoso, mas é preciso cuidado, não é? É preciso cuidado, advertência, porque o diabo é astuto, e o diabo nos persegue, ele é tentador, não é? E então há a necessidade de que, e foi o que Paulo fez, não é? Como diz, finalmente, irmãos, nós rogamos e exortamos o Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Receberam de nós, recebemos de Paulo, de Timóteo, dos demais, não é? Que estiveram ali presentes, que transmitiram, que anunciaram a palavra de Deus. Não foi a palavra do homem, mas foi a palavra de Deus. E eles receberam com agrado a palavra do Senhor. Então, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo. Não só recebestes a instrução, mas estáis praticando, estáis seguindo, estáis no bom caminho. É maravilhoso, não é? Portanto, receber a palavra e com a necessidade de crescer, de aprender mais, de saber mais, é excelente. De facto, efetivamente estáis fazendo e continueis progredindo cada vez mais. Continueis progredindo. Paulo não se limitou simplesmente a elogiar estes crentes, a manifestar a sua gratidão por eles,
pela sua atitude, mas também o conselho é progredir mais e mais. É este também o conselho que, de facto, Ele nos dá a cada um de nós, não é? Não há limite para atingir, digamos, um patamar de conhecimento em que nós possamos dizer: chegou ao fim, chegou ao topo, não há mais necessidade, não há mais para explorar, não há mais nada para saber. É preciso continuar, progredir, até que o Senhor venha buscar cada um de nós, ou até, portanto, ao dia do arrebatamento, ou ao dia, portanto, em que o Senhor nos levará para si através da morte, não é? Porque estáis inteirados de quantas instruções, portanto, posso ler aqui também na primeira Epístola, comparar com Colossenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim, no final, portanto, para que possais, Colossenses 1:10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Andar dignamente, através do conhecimento da palavra do Senhor, frutificar em toda a boa obra, é maravilhoso, não é? Então, porque estáis inteirados, versículo 2, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus Cristo. Detive um pouquinho o meu pensamento neste versículo, porque a palavra, o próprio apóstolo Paulo falou outras situações em que ele disse que eu venho até vós, não com palavras de sabedoria, não com o meu conhecimento, não com a minha formação como teólogo, como homem conhecedor das Escrituras, não como uma pessoa que tenha um excelente discurso e que possa de alguma forma persuadir alguém. Eu não venho até vós com isto, porque ele diz assim, aquilo que eu sou, eu não é nada, não é? Eu reputei por nada, não sou nada. Ele está inteirado de quantas instruções vos demos da parte. Ele vem da parte do Senhor Jesus Cristo. Ele recebe da parte de Deus, através do Espírito Santo de Deus, recebe, digamos, a inspiração do Senhor. E ele transmite a este povo o recado que Deus quer dar àquela igreja, àquele povo, não é? De quantas instruções vos demos? O Espírito inspirou Paulo. Paulo fala à igreja, fala àqueles homens. Somente o Espírito Santo pode convencer uma alma do seu pecado, não é? Não é a palavra do homem, aqui neste púlpito, por muito bem que fale, por muito eloquente que seja, que pode convencer uma alma do seu pecado, mas é o poder da graça e o Espírito Santo, através daquele que comunica a palavra, não é? Poderá, na verdade, fazer reconhecer, de facto, alguém que realmente Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, o Messias, aquele que veio, como nós acabamos de celebrar também, para morrer pelos nossos pecados, que se humilhou, não é? Por cada um de nós. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É a vossa santificação. E depois diz também que vos abstenhais da prostituição. Irmãos, aquilo era um povo pagão, um povo, enfim, não havia limite, não é? Não havia limites. Eles satisfaziam o seu prazer, o prazer da sua carne, os seus desejos em atos sexuais, enfim, prostituição, adultério. Era um povo sem limite. Um povo que Deus resgatou, que tirou das trevas, deste lamaçal do pecado, não é? E os separou para si mesmo. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus, a minha santificação, a vossa santificação também. Que vos abstenhais, não é? Se alguém está em Cristo, como diz a palavra, como diz o apóstolo Paulo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. O que é velho? Os vossos velhos hábitos, os vossos princípios maliciosos, maus, não é? Depravação, corrupção. Isto é velho, faz parte do velho homem. O velho homem que foi crucificado, que deve ser crucificado, deve ser mortificado. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E estes homens e esta igreja experimentou este novo nascimento, esta transformação nas suas vidas.
Eu creio perfeitamente e plenamente que esta mudança foi algo surpreendente para eles. Há um cântico que nós cantamos que diz assim: que mudança admirável na vida provei, pois Cristo minha alma salvou. E quando Cristo salva a alma de alguém, a pessoa experimenta um gozo, uma alegria que nunca jamais experimentou na sua vida. A alegria do Espírito Santo, que passa a habitar na sua vida, que o completa. E ele rejeita todas as coisas. E diz: comparando isto com aquilo que eu experimentei na vida, não é nada, é muito superior. Não é verdade? Que alegria, pois Cristo, minha alma, salvou. Foi isto que eu senti também quando o Senhor me falou e quando eu subi e eu aceitei como Salvador. Eu experimentei este gozo, esta alegria. Não é? Quem é que não experimenta uma mudança? Quando confessa os seus pecados e pede ao Senhor para que habite no seu coração, para que o aceite. Porventura não haverá nenhuma reação, mantém-se tudo igual. Eu experimentei alegria e gozo no meu coração por este momento. Foi ali fora, não é? Foi ali fora. Não precisei ir para casa, ouvi a palavra de Deus e talvez mais à frente possa contar um pouquinho do meu testemunho. Então esta é a vontade da vossa santificação. Versículo 3, Colossenses 3,5 diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Mortificai, crucificai. Não é verdade? Considerai como nada, estáis mortos. Estáis mortos. Nós estávamos mortos, na verdade, antes de Cristo, antes de aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, nós estávamos mortos. Como? Em delitos e pecados. Completamente mortos, espiritualmente mortos, fisicamente vivos, espiritualmente mortos. Mas Ele nos ressuscitou, Ele nos restaurou. Então mortificai, pois, os vossos membros, mortificai, cuidado. Vocês vieram do mundo de depravação, do mundo de sexualidade, de perversão, um mundo mau. Atenção para que não volteis novamente. Um crente, quando aceitou o Senhor Jesus Cristo, ele deixa o mundo, não é? Deixa aquilo que praticava. Ele foi separado, foi santificado, foi separado para Cristo. Não quer dizer que não haja tentação de voltar novamente a outro mundo, a outro lado. Não quer dizer, isto pode acontecer. E a advertência é: atenção, tendo cuidado, estai atentos. Estai atentos, para que não caiais. Não caiais, portanto, em tentação. Mantende, portanto, muita atenção, não é? Versículo 4: cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Cada vós saiba possuir o seu vaso, como diz noutras traduções também. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso, este vaso, o meu vaso fraco, não é? Eu dou graças a Deus porque posso contemplar do lugar onde estou muitos vasos. E de várias cores, vasos com várias decorações, e é bom estarmos aqui, é verdade? O Senhor nos separou e nós somos vasos para a sua honra, para a sua glória, e é bom colocarmos os nossos vasos em lugares que o honrem, que o dignifiquem, é verdade? E que também que nos deem alguma felicidade também. Vasos, que sejamos vasos para a honra. Temos aqui alguns vasos que sofreram algumas, enfim, algumas provas, mas que foram restaurados. Eu estou a pensar na Ioli,
a um vaso, não é? Que sofreu uma enfermidade e que o Senhor restaurou. E está aqui. Verdade? Então, cada um de vós sabe possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Aqui a palavra vaso pode fazer referência tanto ao corpo da esposa como ao do marido. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: igualmente vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, com um vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O vaso. Aqui este complemento, o meu vaso, a minha esposa, o meu marido, enfim. Graças a Deus, não é? Igualmente vós maridos, coabitai com elas, dando honra à mulher com o vaso mais fraco. Cada um de vós sabe possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, não com o desejo de lascívia. O que é desejo de lascívia? Desejo da carne, maldade, perversão, atração pelo outro, desejo do outro, pelo outro, pela outra. É terrível, não é? Então, graças a Deus, irmãos, que eu tenho ali um vaso pequeno que eu honro também, não é? E conheço aos 16 anos, procurei juntar-me a ele, não é? E depois, ao longo de algum tempo, nós separamos-nos, cada vaso foi para o seu lugar. E este vaso que está aqui, que assistia na igreja, aos cultos, à escola dominical, este vaso que está aqui, ele foi para outros lugares, foi para experimentar outras coisas, outros desejos, desejo de lascívia, não é? Aí está a tendência humana, a tendência da carne, a tendência carnal, do homem natural, que não compreende as coisas do Espírito e que se entrega aos prazeres como é natural, não é? É o pecado, não é verdade? E eu fui, e experimentei muita coisa, gostava de viver, gostava de me divertir. Talvez no meu tempo, entre jovens, era um dos que mais me divertia. Nunca excedi muito os meus limites, mas gostava de frequentar os meus salões de baile e outras coisas mais. Até que a uma altura, e durante todo este tempo, desde os 16 aos 19 anos, havia uma coisa que me assustava de alguma forma. Eu não estava preparado para me encontrar com Deus. Eu sabia que não estava no bom caminho. Sabia que me tinha desviado dos caminhos do Senhor. E tinha receio de que, porventura, enfim, pudesse encontrar-me com Deus e não estava preparado para me encontrar com Ele. E houve uma situação que ocorreu na minha vida e que me fez pensar, e amoleceu muito o meu coração. E a certa altura eu vim a ouvir a palavra de Deus num dia de reuniões especiais. Eu vim a ouvir a palavra de Deus. Entretanto, havia alguém que se preocupava comigo e que orava por mim. E que algumas vezes eu vinha muito tarde dos meus lugares e que chegava à casa e, por casualidade, ou não sei, eu ouvi orar por mim. Era a minha mãe. E acontece que vim ouvir a palavra de Deus, ouvi a palavra de Deus e o Senhor tocou no meu coração. Eu cheguei ali fora e não desisti, não é? E acabei por e aceitei ao Senhor Jesus Cristo, pedi perdão pelos meus pecados e o Senhor salvou, na verdade, a minha alma. Depois, passado algum tempo, decidi procurar um vaso compatível com a minha fé, um vaso compatível com o meu caráter, e fui buscar o vaso com quem me relacionei aos 16 anos, não é? Que não tinha saído de outro, que esperou por mim de alguma maneira, e até aqui e até agora o Senhor nos tem abençoado.
E posso dizer uma coisa: eu santifico a minha esposa, eu santifico o meu vaso com a minha fidelidade, com o carinho que ele merece, não é? É o que diz a palavra, é o que diz a palavra do Senhor. Cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. O meu corpo, o corpo da minha esposa, o corpo do nosso marido, é assim, este respeito, esta santificação, que é digna, não é? Que faz parte, que é o que o Senhor aconselha, e é bom, de acordo com a palavra de Deus. A palavra do Senhor tem tudo de bom e de melhor para cada um de nós, tudo, na verdade, para a nossa felicidade, irmãos. Versículo 6. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defrauda o seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E para a santificação. Versículo 7. Diz aqui assim também: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqui está, irmãos, este tesouro, não é? Este tesouro em vasos de barro. O tesouro que é a palavra de Deus, o tesouro que é o Evangelho, a palavra do Senhor, em vasos de barro, em vasos tão frágeis, não é? Tão frágeis, mas que na verdade o Senhor concede a bênção de podermos desfrutar. Portanto, versículos 6 e 7. Imoralidade sexual é um pecado contra o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 6, 19 diz assim: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos? É impressionante, não é? Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de vós mesmos, e proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos? Fugi, pois, da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Versículo 18. A imoralidade sexual é um pecado contra o Espírito Santo e contra o próprio corpo, mas também é contra o próximo. Por isso Paulo acrescenta que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. O cristão não deve ultrapassar os laços de matrimónio e defraudar seu irmão, roubando as afeições da esposa ou do marido. Os pecados sexuais produzem uma colheita de doenças de ordem física e mental. É verdade. E passo a ler aqui um comentário de um famoso escritor britânico do século XIX. Ele caiu em pecado sexual e, em desgraça, acabou na prisão. Ele escreveu: tive quase tudo na vida, porém, em certo momento da minha vida, me deixei induzir a longos períodos de ócio. Irmãos, eu quando estava a ler esta passagem, este comentário, lembrei-me de David. Todos nós conhecemos este homem, este grande servo de Deus, um homem de Deus. O homem também teve momentos de ócio, e nos momentos de ócio ele caiu em tentação, em grande tentação, e a tentação foi consumada. Momentos de ócio, não é? Como aconteceu com este homem. Aí está a tal situação. Cuidado, não é? Muito cuidado. Temos de ter muito cuidado com o nosso vaso, com a nossa maneira de viver neste mundo. Temos que atentar realmente para a palavra de Deus. Temos que rejeitar tudo, não é? O olhar, David olhou para aquela mulher. Peço desculpa. David olhou para aquela mulher, talvez acidentalmente, não é? E o olhar, enfim, ninguém pode privar o olhar. Mas o problema é que ele deteve o olhar, sentiu-se atraído, não é? E, portanto, as coisas de facto acontecem. Então, aqui neste caso, insensato e, portanto,
tive quase tudo na vida, porém, em certo momento da minha vida, me deixei induzir a longos períodos de ócio, insensato e sensual, cansado da existência em altas esferas, procurei deliberadamente os lugares mais decadentes à procura de novas sensações. Tinha em pouca estima a vida dos outros. Desfrutei o prazer onde encontrei e passei adiante. Esqueci-me de cada ação, de cada dia, ou faz ou desfaz o caráter. Por isso, o que se faz em trevas, no aposento, sobre os telhados, será apregoado. Deixei de ser senhor de mim mesmo. Não era mais o capitão da minha alma. Deixei o prazer me dominar e, por fim, acabei em desgraça. É isto, não é? É isto. Um homem que se desvia para estes caminhos e que perde o controle de si mesmo, e ele realmente, enfim, cai em desgraça. Realmente o Senhor nos livrou também e nos livra realmente em cada dia destas coisas, não é? No versículo 9 diz assim também a palavra do Senhor: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Não vale a pena falar muito sobre isto, bem não, irmãos? Não vale a pena falar muito sobre o amor fraternal. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos perfeitamente. Estamos instruídos por Deus acerca disso. Mas o que o apóstolo Paulo fala é muito importante. Ele diz assim: e na verdade estáis praticando isto mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedónia. E na verdade estáis praticando. Sois ouvintes, mas sois ouvintes praticantes. Ouvimos a palavra do Senhor, gostamos imenso, foi boa, o pregador falou muito bem, muito melhor do que eu provavelmente, mas não passa disto, é necessário praticar, não é? É experimentar. Na verdade estáis praticando isto mesmo para que todos os irmãos em toda a Macedónia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais. Paulo não se limita pelo elogio, dizendo: ótimo, excelente, fico muito contente, muito satisfeito. É uma bênção do Senhor saber que vocês estão agindo em conformidade com a palavra, mas é necessário continuar, é necessário progredir cada vez mais e mais. Não há limite, não é? Não há limite para a nossa santificação, e também não há limite para o bem que possamos fazer. Não há limite para o amor que devemos exercer para com os irmãos. Não há limite, não é? Não há limite. Então, e diligenciar-nos por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos como os ordenamos. Diligenciar-nos por viver tranquilamente. O que é viver tranquilamente, irmãos? O que é viver tranquilamente? A vida hoje é muito agitada, não é? Muito agitada, cheia de preocupações, problemas, trabalho, emprego, dificuldade em conseguir suprir as necessidades. É muito, não é fácil, não é? Não é fácil. Talvez viver tranquilamente seja nós, ao longo da nossa vida, criarmos uma reserva, uma boa reserva, e pensarmos assim: bom, tenho uma reserva, e quando chegar a idade da reforma, mais da reforma, há um complemento, dá para viver, portanto, tranquilamente. Ou tranquilamente ter uma vida boa, viver tranquilamente. Ora, viver tranquilamente não tem nada a ver com isto. Não tem nada a ver com o que eu tenho ou o que eu não tenho. Não tem nada a ver se eu tenho dificuldade ou não tenho dificuldade. Não é? Não tem nada a ver se eu consigo pagar as minhas contas no final do mês ou outra coisa qualquer. Não tem nada a ver com isto. Viver tranquilamente é viver confiadamente no Senhor. Não é? Viver confiadamente no Senhor. O apóstolo Paulo diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos com aquilo que haveis, diz o Senhor Jesus Cristo, não andeis ansiosos com aquilo que haveis de comer, com o que haveis de vestir.
E estas coisas os gentios procuram, não é? Aqueles que não têm conhecimento de Deus. Não andeis ansiosos. O apóstolo Paulo diz, não andeis ansiosos com o dia da manhã, porque o dia da manhã pertence a si próprio, a si mesmo, não é? Não andeis ansiosos. Irmãos, viver ansioso não é nada agradável. É mau. É péssimo, é verdade? A ansiedade provoca doença, provoca males. A ansiedade acidifica a alma. A ansiedade, de alguma forma, leva-me também a afastar-me de Deus. Não é? A afastar-me de Deus. A sentir que Deus está longe, que não me ajuda, que não está comigo. A confiança no Senhor, a tranquilidade, a paz. Há um bocado que nós cantamos que é assim: esta paz que eu sinto na minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto na minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Paz no meio da dificuldade, paz no meio do problema, no meio da doença. A paz de Deus, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que diz o apóstolo Paulo. Essa paz guardará os nossos corações e os nossos sentimentos, por forma que a nossa vida possa ser tranquila. Se a minha vida for tranquila, se eu tiver confiança ao longo da minha vida, em todos os momentos da minha vida, em todas as circunstâncias, certamente eu experimentarei a graça de Deus. E Ele supera todas as coisas, me ajuda a superar. Ele está comigo em qualquer momento, não é? Eu confio nele. Viver tranquilamente não é ser preguiçoso. A palavra de Deus, que o Senhor condena os preguiçosos, aqueles que não querem trabalhar, que não têm vontade de trabalhar. E diz assim, e diligenciar-se por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, lutar, esforçar-nos para que, como vos ordenamos, não é? Talvez, irmãos, que este povo, estes crentes aqui em Tessalónica, pudessem de alguma forma se estar descurando desta responsabilidade, muito provavelmente esperando a vinda do Senhor, porque certamente foi-lhes falado que o Senhor viria, o Senhor voltaria naturalmente, não é? Ele voltaria. E eles nesta expectativa da volta, da vinda do Senhor, eles podiam pensar assim: bom, vamos aguardar, não vale a pena andarmos a preocupar, a trabalhar, vamos esperar, entretanto o Senhor vem, não é? Entretanto o Senhor vem. Mas não é assim. O Senhor voltará, sem dúvida alguma. Esta é a promessa, não é? Esta é a promessa. Ele vai voltar. Mas quando vai voltar nós não sabemos. Entretanto, cumpre-me a mim e a cada um de nós, e mesmo esta igreja, continuar, não é? A trabalhar, dia após dia, para fazermos face às nossas necessidades. Cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, como os ordenamos, de modo que nos protege com dignidade, porque hoje fora e de nada vinhais a precisar. Prudência, trabalho, faz parte, não é? Ter uma vida tranquila, uma vida que agrada a Deus, uma vida que dá testemunho, portanto, diante dos homens, de que cumprimos os nossos deveres e as nossas obrigações. É esta a palavra de Deus, irmãos. Havia aí, se calhar, este conceito de que o Senhor vai voltar, então não vale a pena trabalhar, não vale a pena preocuparmos porque Ele vai voltar. Não, é preciso continuar a trabalhar, é preciso continuar a lutar. Irmãos, que o Senhor, na sua graça, nos ajude e possamos aprender também com este povo, que foi libertado da sua condição de pecado, não é? E foi restaurado para viver uma vida de santificação. É isto que o Senhor quer da minha vida e da vida de cada um de nós. Uma vida de santificação. Sede santos, como diz a palavra de Deus, sede santos porque eu sou santo. Não é? Santificação, separados do mundo, separados do pecado, separados da vida antiga que levávamos e transportados para o reino do seu amor, não é? Vasos que honrem e glorifiquem ao Senhor, vasos de honra, vasos que sejam agradáveis
e que atentem para a palavra do Senhor. Que, na verdade, sigamos, de facto, estes ensinamentos, irmãos. Que possamos também, de alguma maneira, como diz o versículo 9, no tocado ao amor fraternal não há necessidade que eu vos escreva, porque quando vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo. E, na verdade, estáis praticando isto mesmo. Uma igreja que pratica o amor é uma igreja, na verdade, amada por Deus e que está, na verdade, no caminho certo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.